Boa tarde, torcedor rubro-negro e amante do futebol. Testando aqui umas coisinhas novas aqui no canal. Espero que o som esteja bom aí pra vocês. Mas eu vim fazer um vídeo um pouco diferente dos que eu estou acostumado a fazer aqui no canal, que é um canal de react de jogos do Flamengo, do Gama e de outros times. Vocês sabem como é que é, né? Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a seleção brasileira. Dentro de algumas horas, a seleção brasileira vai enfrentar a seleção inglesa, né, Brasil e Inglaterra lá em Wembley, e terá aí um novo ciclo, né, para o Tite, ó, para o Dorival Júnior, né, e eu espero de coração que dê tudo certo, né, e mediante a isso, a jogo da seleção brasileira, que eu acho que boa parte do Brasil não está dando a mínima para esse jogo de hoje. Não tiro a razão de quem pense assim. Eu quero falar um pouco de como eu conheci a seleção brasileira. Para quem não sabe, antes dos meus 10 anos de idade, eu não dava a mínima para futebol, né? Eu brincava como qualquer outra criança comum e normal no começo dos anos 2000. Não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. Então eu me recorria a jogar, a brincar na rua, a brincar com os meus amigos, seja na escola, ou seja na rua, chutando bola, mas especificamente eu não torcia para ninguém, eu não tinha um clube para torcer e mal acompanhava alguma coisa da seleção brasileira. Até que em 2004, naquela final da Copa América, se eu não estiver enganado, naquele Brasil e Argentina duríssimo, né? Onde o Adriano empatou aquela partida nos últimos minutos, né? Onde tem até aquela frase célebre, né, do Galvão, pode até empatar, né? E foi ali que eu comecei a acompanhar a seleção brasileira de perto, porque eu nunca tinha sentido nada parecido. Eu me sentei para acompanhar aquele jogo com os meus pais e minha irmã, mais nova na época. E como qualquer pessoa desinteressada no futebol, eu pouco me lembro dos primeiros minutos, mas aí eu me lembro especificadamente desse último gol feito nos últimos minutos pelo Adriano. E a partir daí eu comecei a dar atenção para aquela partida, e aí a partida foi para os pênaltis, e aí todo mundo sabe a história, o Brasil venceu no psicológico, né, e na qualidade de jovens jogadores que tinha naquele elenco. E a partir daquele momento ali eu decidi começar a acompanhar a seleção brasileira. No ano seguinte, 2005, eu me tornei torcedor do Flamengo. Essa é uma outra história que eu quero contar em um outro vídeo, aqui ainda nesse canal. Mas a seleção brasileira tinha jogadores incríveis naquela época. Fez umas eliminatórias sem sustos, ao contrário da eliminatória anterior, né, que era para a Copa de 2002, onde o Brasil se classificou ali nas últimas. A eliminatória da Copa de 2005, o Brasil se classificou já com antecedência, com muita antecedência. Eu lembro que um dos últimos jogos, ou foi o último jogo, se eu não estiver enganado, foi aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha, na construção antiga do estádio Mané Garrincha. E eu me lembro como se fosse hoje, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Kaká, Robinho e tantos outros grandes jogadores que iriam para a Copa de 2006, que foi a minha primeira Copa que eu assisti. Para quem não sabe, eu nasci em 1995, apesar dessa minha carinha de adolescente, mas eu nasci em 1995. Eu tinha tudo aí para ver a Copa de 98, né, apesar de eu ter só 3 anos na época, e principalmente a Copa de 2002. Porém, como eu falei, antes de 2004 eu não dava mínima para futebol. Eu era uma criança que brincava na rua, chutava bola, mas não torcia para ninguém, não acompanhava a seleção brasileira. Lembro pouco das Olimpíadas que teve em 2004, justamente por não acompanhar tanto assim, mas eu me lembro que eu torcia assim pro Brasil no vôlei, né, que eu acho que foi a única competição que eu acompanhei, tanto no masculino quanto no feminino. Então, eu já era nascido em 2002, mas eu não acompanhei a Copa do Mundo de 2002, que foi justamente a última que o Brasil conseguiu o último título mundial. Mas aí, voltando para 2005, o Brasil se classificou facilmente, veio 2006, foi a minha primeira Copa do Mundo, eu me lembro como se fosse hoje, a minha mãe
comprou uma camisa da seleção brasileira para mim, não era oficial, muito longe disso, era um logo parecido a desse aqui, né, dessa camisa oficial aqui, só que ao invés de ser CBF tinha a palavra Brasil em extenso aqui, não tinha estrela nenhuma, tinha aqui uns degradê em verde e amarelo e uma estrelinha, não era nada oficial, mas foi uma das coisas mais felizes que eu tive, foi que receber uma camisa verde e amarela, foi a primeira que eu recebi de presente da minha mãe, pra gente acompanhar aquela Copa do Mundo. O Brasil que acho que iludiu todo mundo mesmo, não só brasileiros, mas até pessoas de fora do Brasil davam como certo ou a conquista do Brasil ou o Brasil como um dos grandes favoritos a conquistar aquela Copa, porque tinha uma das, né, por eu ter assistido, foi a melhor seleção brasileira que eu vi jogar. Eu vi jogar. Ele aqui em Quintino Santos, eu vi jogar. Como eu falei, eu não acompanho a Copa de 2002 e 1982, que dizem que foi a melhor seleção do mundo, de todos os tempos do Brasil, eu não era nascido, 1970 também, eu não era nascido, então a minha melhor seleção brasileira que eu vi jogar foi a de 2006, por ter todos aqueles craques reunidos numa só seleção. Você tinha um goleiro que era desequilibrante, uma zaga que parecia ser impenetrável. Você tinha um meio de campo muito criativo e atacantes que davam medo em qualquer seleção do mundo, né? Então a confiança do brasileiro estava lá em cima. Eu lembro que teve um corte naquela época. Agora eu não me lembro de qual foi o jogador, mas teve um corte, né? Acho que com a Copa andando. Vocês vão me perdoar a minha lembrança, porque eu tinha o quê? 11 anos naquela época, e foi minha primeira Copa do Mundo. Foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, que eu assisti, que eu vi todos os jogos. Vi o primeiro jogo do Brasil, o segundo, o terceiro da fase de grupos. O Brasil se classificou sem problemas nenhum. Porém, aparece a França no caminho do Brasil, que anos anteriores tinha ganhado do Brasil uma Copa do Mundo numa final. A Copa polêmica, Copa de 98, onde a França ganhou por 3-0, mas há aquelas teorias da conspiração, de que a Copa foi vendida, de que o Ronaldo teve a suposta convulsão, enfim, aquela história toda que vocês já conhecem, né? E aí chega novamente a bendita da França. Porém, estava todo mundo crendo que o Brasil iria finalmente passar o carro na França. Apesar de que a França também tinha jogadores espetaculares, tanto que foi uma seleção que foi para a final, né, jogar contra a Itália. E a Itália acabou ganhando. Mas todo mundo acreditava que realmente o Brasil iria finalmente quebrar esse tabu. Mas não conseguiu, né? Aquele gol lá onde teve falha da marcação do Roberto Carlos, né? Onde o Henry apareceu para finalizar, fez 1-0 para a França. E aí o Parreira tentou de todas as formas fazer aquele gol. Teve um momento na partida que o Brasil estava jogando com 5 ou era 6 atacantes, né? Tamanho era o desespero para pelo menos empatar aquela partida, levar aquele jogo para os pênaltis, só que o Brasil não conseguiu e foi uma grande decepção, porque a minha rua, eu lembro que foi uma das mais, sem puxa-saco, obviamente, mas eu lembro que foi uma das ruas mais bem decoradas daquela Copa do Mundo, lá na minha cidade, né? Na cidade que eu morava anteriormente. E tinha as bandeirinhas, tinha um cartunista lá que pintou todos os jogadores cartunizados no chão, lá na pista lá da nossa rua, nas paredes, era verde e amarelo para todos os lados. Então foi uma Copa inesquecível em vários aspectos, tanto de lembranças boas, de acompanhar com a família, de ver aquela união da rua inteira em cada um ajudar como podia, financeiramente, ou pintando, ou doando uma tinta, ou doando um pincel. Então foi uma coisa maravilhosa e inesquecível que eu vou guardar para sempre. Apesar do resultado não ter sido aquele que deveria ter sido, que todo mundo estava esperando, ainda assim é uma Copa que eu guardo com muita alegria, né, nas minhas lembranças. E aí chega 2010, eu já tinha me mudado de cidade, eu já estava na cidade que eu estou morando atualmente, e aí mais uma decepção. Chega 2014, você não vê em um primeiro momento animação nenhuma de ninguém, né, para acompanhar a seleção brasileira, até porque o Brasil estava passando por problemas financeiros naquela época, tinha os protestos e tal,
Mas aos poucos a galera foi começando a acreditar de novo de que, pô, a Copa vai ser no Brasil, então pode ser que o Brasil, por mais que tenha falhas, por mais que tenha jogadores desconhecidos, possa, quem sabe, o Brasil conseguir finalmente esse hexacampeonato. E aí, aos poucos, a galera foi se motivando de novo. Aqui a rua, eu lembro que o pessoal aqui decorou a rua faltando um dia para a Copa do Mundo. Um dia para começar a Copa do Mundo, né? E aí, o Brasil passou as oitavas, passou as quartas de final e a cada dia mais o pessoal ia se empolgando. Eu não sei se todo mundo chegou a realmente acreditar na seleção brasileira, mas uma grande parte do torcedor brasileiro certamente acreditava naquele Hexa. Só que aí chegou o momento, acho que um dos momentos mais tristes da minha vida mesmo. Eu posso colocar tranquilamente esse dia no meu top 3 de dias mais tristes da minha vida, que foi aquele 7-1 emblemático, onde o placar só não foi maior porque realmente no segundo tempo a Alemanha pareceu que tirou o pé do acelerador, porque poderia ter sido 8, poderia ter sido 9, poderia ter sido 10 naquele Mineirão lotado de torcedores do Brasil. Eu lembro que depois daquele 7-1 eu fiquei remoendo aquela derrota por vários dias. Eu nunca tinha sentido uma dor tão grande como eu tinha sentido naquele dia. Uma dor assim que parecia que um parente muito próximo meu havia morrido. De tão doloroso que havia sido aquele dia. E eu lembro que eu desabafei lá no Facebook, coloquei lá uma mensagem lá que eu nem me lembro mais qual foi, mas foi um textão gigante lá no Facebook e tal. E passou um dia, passou dois, passou uma semana daquele dia e continuava remoendo aquele negócio, não passava. Foi uma dor terrível. Eu acredito que muita gente sentiu uma dor semelhante ou até pior do que a minha naquele dia. E chegou a Copa de 2018, outro fracasso. Chegou a Copa de 22, mais um fracasso, né? E aqui estamos novamente em um novo ciclo, um ciclo que demorou para começar, diga-se de passagem, que já era para ter começado após a eliminação do Brasil na Copa de 22, mas foi começar agora, dia 23 de março de 2024, faltando 2 anos para a próxima Copa do Mundo, né? Você vê o quanto que realmente a CBF, como eu estava falando na transmissão de ontem, que eu participei na rádio Esporte Notícias, no qual eu sou repórter, você vê o quanto que a CBF é amadora, é primária, até os dias de hoje. Mesmo passado exatamente 10 anos daquela dor terrível que só o torcedor sofreu naquele dia, ainda assim vemos amadorismo, vemos corrupção, vemos presidentes sendo presos, dirigentes sendo demitidos, técnicos sendo colocados e com técnicas ultrapassadas, o fato de esperar um Ancelotti, que é um técnico que nunca veio, que nunca deu indícios de que ia vir para o Brasil treinar a seleção brasileira. Então, tudo isso você mostra que realmente a seleção parece que não mudou nada nesses 10 anos. Continua o mesmo amadorismo, a mesma falta de respeito com o torcedor, né? E muitos nesse processo todo, de 2004, né, até hoje, muitos acabaram abandonando a seleção brasileira, e eu não vou criticar essas pessoas, né? Mas eu continuo fiel. Eu ainda continuo fiel à seleção brasileira. Por quê? Porque é uma paixão como se fosse essa aqui, vermelho e preto, do Flamengo, onde eu sou torcedor desde 2005. É uma paixão que não passa, né? É um amor que não passa. Por mais que muita gente não acompanhe mais os jogos da seleção brasileira, eu continuo acompanhando. Por quê? Porque eu gosto. Não tenho mais argumentos para explicar, né? Mas eu vou continuar amando a seleção brasileira, talvez pela minha vida toda. Não sei o que vai acontecer nos próximos anos. Não sei se o Brasil vai virar uma Inglaterra da vida, vai ficar aí 40, 50 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Mas, até a data de hoje, eu continuo amando a seleção brasileira. E é um amor que não consigo explicar, né? Muita gente, como eu falei no começo desse vídeo, vai ignorar completamente esse jogo de hoje, né? Não vai dar a mínima, né?
Isso é mais importante realmente para as páginas esportivas, para os cronistas, comentaristas, narradores, para ver realmente como vai ser esse início de ciclo para o Dorival Júnior. Mas tem muita gente que não vai nem assistir, não vai nem acompanhar, porque realmente perdeu o amor pela seleção brasileira. Eu aceito a pessoa deixar de torcer para a seleção brasileira, mas eu não aceito de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu acho um desrespeito o que eu vou falar aqui, agora. Uma pessoa nascida no Brasil, com CPF brasileiro, nascido de pais brasileiros aqui nesse país, deixar de vestir essa camisa verde e amarela e vestir uma camisa da Argentina. Eu sinto uma dor quando eu vejo não literal, mas assim, dói, sabe? Você vê que a seleção realmente perdeu o prestígio, perdeu o orgulho, perdeu, né, tudo o que conquistou nesses mais de 100 anos de história que a seleção brasileira de futebol possui. E eu espero realmente dias melhores para essa seleção brasileira. A partir desse momento aqui, não sei o que houve, mas o meu vídeo parou de gravar. Mas é isso. Esse foi um vídeo mais diferentão aqui do canal, falando de como começou esse amor da seleção brasileira. Eu espero muito que a seleção recupere o seu prestígio, o seu prestígio, o seu temor. É difícil? É. Não temos mais aqueles jogadores desequilibrantes? Talvez não tenhamos, talvez tenhamos. Talvez precisamos moldar esses jogadores novos que estão aparecendo aí nos últimos 5, 6 anos para cá. Endrick, Vitor Roque, João Gomes, Vinícius Júnior, Rodrigo. Temos que fazer com que esses jogadores sejam realmente aqueles jogadores no qual estamos realmente, no qual nos coloquem esperança novamente de torcermos, de acreditarmos em um hexacampeonato para a seleção brasileira. Mas é isso, muito obrigado aí pela visualização. Continue acompanhando o conteúdo. Se você gostou, comente, compartilhe, deixe seu like. E é claro, deixe seu comentário acerca do que você acha da seleção brasileira. Se tudo isso que eu falei aqui foi uma grande bobagem, ou se realmente faz sentido. Mas é isso, muito obrigado pela visualização. E voltamos logo mais com o jogo entre Brasil e Inglaterra.